Que excelente momento para iniciar mais uma investigação detalhada nas nossas fontes. A conversa de hoje entra em um território que é, ao mesmo tempo, incrivelmente cotidiano e profundamente psicológico. Com certeza. É um tema que toca quase todo mundo hoje em dia, de um jeito ou de outro. Exato. O tema central é a nossa percepção do tempo e como o ato de jogar, de fazer aquelas apostas frequentes, tem o poder de distorcer completamente essa percepção. E a fonte que embasa a exploração de hoje é um texto muito reflexivo chamado O Relógio que Não Existe. Nossa, o título já diz muito. Esse material traz reflexões fortíssimas sobre o que acontece com a mente humana diante de uma tela de apostas. E a nossa missão nesta análise profunda é desvendar a psicologia por trás daquela urgência esmagadora que os jogos criam no cérebro. E o mais importante é apresentar uma técnica surpreendentemente simples para que o indivíduo consiga retomar o controle da própria atenção, né? Perfeito. É uma abordagem muito prática, no fim das contas. Certo, vamos desempacotar isso. O que exatamente acontece com a noção de tempo assim que a primeira aposta é feita? O que é fascinante aqui é a forma como ocorre uma verdadeira fratura na realidade. Uma fratura? Como assim? Existe uma imagem muito poderosa nessa pesquisa que captura isso perfeitamente. O mundo lá fora continua girando no seu ritmo normal, marcando segundos e minutos de forma implacável e constante. O relógio da parede não para, basicamente. Exato. No entanto, o relógio interno da pessoa que está jogando sofre uma mutação brutal. Não é apenas uma distração passageira daquelas em que a gente perde a hora lendo um livro. É algo mais profundo, então. É uma alteração severa na forma como a mente processa a própria passagem do tempo. De repente, surge uma pressa inexplicável, uma urgência que se torna quase física. Nossa, e tem uma analogia no material que é impossível de ignorar. Compara-se essa urgência à sensação de que o tempo é um elástico. Essa imagem do elástico é brilhante. É como se a pessoa sentisse que pode puxar esse elástico de volta com toda a força do mundo para tentar resolver a vida inteira em uma única rodada. Tentar consertar todos os problemas financeiros ou mesmo aliviar problemas emocionais num estalar de dedos. Sim, é uma tentativa desesperada de comprimir o tempo. A pessoa quer voltar ao passado para desfazer um erro ou pular logo para um futuro onde tudo está supostamente resolvido. Mas a tensão desse elástico é insustentável, certo? Totalmente insustentável. Uma hora ele arrebenta. E é aí que chegamos à revelação central de toda essa dinâmica. Algo que muda completamente a perspectiva sobre o comportamento de quem aposta. O que a fonte diz sobre essa pressa frenética? A grande revelação é que essa verdadeira taquicardia temporal simplesmente não pertence à pessoa. Espera, e é como assim a pressa não é da pessoa? É contraintuitível, eu sei. Bastante. Porque se é um indivíduo que está ali suando frio, com o coração acelerado e a mão tremendo na tela, como a emoção não é dele? Como um software consegue sequestrar as emoções desse jeito? Essa é a grande sacada do design comportamental. Essa urgência não é uma emoção natural do ser humano, diante de um desafio comum. Ela é um mecanismo fabricado de forma milimétrica pelo próprio jogo. Fabricado para manter o engajamento no máximo? Exatamente. O que entra em ação é o algoritmo, o design de interface e principalmente o que a gente chama de estrutura de recompensa variável, agindo diretamente no sistema nervoso central. O cérebro fica condicionado a esperar que a próxima ação traga o alívio ou o prêmio. Perfeito. Pausa rápida para quem acompanha a gente e talvez não seja da área de psicologia. Essa estrutura de recompensa variável é basicamente aquele mecanismo clássico das máquinas caça-níqueis, não é? É o mesmo princípio. A pessoa nunca sabe quando vai ganhar. Pode ser na próxima rodada ou daqui a 100 rodadas. Essa imprevisibilidade do será que agora é o que prende a atenção de um jeito absurdo. Porque o cérebro fica viciado na antecipação. É exatamente essa imprevisibilidade que gera o pico de dopamina. E quando a pessoa finalmente percebe que a ansiedade esmagadora que está sentindo não é um defeito de caráter... Nem uma falha moral ou falta de autocontrole. Isso. Quando percebe que é uma característica do sistema projetado para mantê-la ali grudada, a perspectiva muda. Muda completamente. Enquanto a pessoa corre freneticamente nesse ritmo imposto pelo algoritmo,
ela fica cega para o ambiente ao redor. A visão afunila. E a consequência lógica disso é que, enquanto não se enxerga a engrenagem, torna-se impossível se desconectar dela. Sim, e se a gente conectar isso ao quadro geral da tecnologia hoje, a cegueira não é um acidente de percurso. É literalmente o objetivo do negócio. A tela cria um casulo onde absolutamente nada importa além da próxima rodada. E o que eu acho mais impactante no material que estamos analisando é que ele abandona aquelas teorias acadêmicas abstratas e traz a discussão para o nível do chão, sabe? Para a vida real. Traz exemplos que dão até um soco no estômago, justamente porque são cenas extremamente comuns. O material faz questão de iluminar as tentativas cotidianas de ganhar tempo que acabam fazendo exatamente o oposto. Como a ilusão de que é inofensivo fazer uma aposta rápida enquanto se espera na fila do supermercado para pagar o pão. Ou durante aquele intervalo de 10 minutos do trabalho que deveria servir para tomar um café e descansar a mente. Mas a cena que mais me marcou e que ilustra isso com perfeição é a da pessoa escondida no banheiro. Nossa, essa cena é emblemática. Imagina a situação. Tem família ou amigos na sala, o jantar está quase pronto, as pessoas estão conversando, rindo, os copos batendo. O tempo real está acontecendo ali fora. Exato, mas o indivíduo se tranca no banheiro, senta na tampa do vaso e fica com os olhos vidrados na luz azul da tela, isolado de tudo. É uma imagem que ilustra a quebra total do tecido social em prol de um transe digital que suga toda a presença da pessoa. Esse exemplo do banheiro é um microcosmo de todo o problema. E a metáfora usada para descrever o aparelho celular nesse contexto é muito precisa. Sim, o aparelho deforma sua função original de ferramenta de comunicação e se transforma em uma máquina do tempo. Só que é uma máquina do tempo totalmente defeituosa, porque ela só anda para uma única direção. A direção do desgaste profundo. O tempo perdido ali não volta. Os problemas não somem e aquele futuro brilhante que o jogo promete nunca chega. O que acontece na prática é uma aceleração assustadora do esgotamento, tanto mental quanto físico. E a matemática cruel dessa máquina do tempo do desgaste é escancarada na nossa fonte. Pensa bem, o indivíduo entra no aplicativo querendo resolver um aperto financeiro ou apenas buscando um alívio rápido de estresse. O plano inicial é sempre o clássico, vou ficar só 5 minutinhos. Sempre. Mas aí, quando a pessoa finalmente levanta a cabeça, pisca os olhos ardendo e sai do transe, 2 horas simplesmente evaporaram. Sumiram da existência. E o balanço final dessa operação invisível é desolador. O dinheiro na conta diminuiu, claro, mas o cansaço não apenas continuou, ele dobrou. A pessoa não estava ganhando tempo ou relaxando. Ela estava sendo ativamente consumida por ele. Esse paradoxo do cansaço levanta uma questão importantíssima sobre o que realmente está sendo colocado na mesa de apostas durante essa interação. É verdade. O senso comum costuma ditar que a pessoa está apenas apostando dinheiro. É o que aparece na tela, afinal de contas. Mas uma análise mais profunda revela que a verdadeira moeda de troca nessa relação é a energia vital. O indivíduo entra no aplicativo buscando energia, buscando um pico rápido de excitação para se sentir vivo ou para mascarar um dia ruim. E sai do outro lado completamente drenado, apático. Esse desgaste emocional e cognitivo é o verdadeiro custo invisível de quando o jogo se prolonga de forma descontrolada. E isso nos leva talvez ao momento mais denso da nossa exploração de hoje. O ponto de virada do texto. Sim. O material que embasa a nossa conversa faz uma pausa e lança uma pergunta que atravessa qualquer defesa puramente lógica ou financeira. É uma daquelas perguntas que ficam ecoando na mente por dias a fio. A pergunta é simplesmente a seguinte: se a correria para recuperar o prejuízo parasse exatamente agora, o que sobraria além da dívida? É um questionamento que serve como um divisor de águas na compreensão de qualquer compulsão, porque essa pergunta retira imediatamente os holofotes do dinheiro. A dívida financeira passa a ser apenas a ponta do iceberg, o sintoma mais visível. O que está sendo exposto aí é o profundo vazio psicológico que se esconde por trás dessa atividade frenética constante. O medo imenso de parar não é apenas o medo racional de ter que aceitar a perda do dinheiro. É, na verdade, um medo aterrorizante do silêncio ensurdecedor que se instala na mente quando a ação acaba. É como a imagem de um carrossel.
Enquanto o carrossel está girando em alta velocidade, com aquelas luzes fortes piscando direto no rosto, a música tocando alto e os números subindo e descendo freneticamente na tela, a mente da pessoa está 100% ocupada. Há barulho e estímulos suficientes para abafar qualquer outra preocupação. Mas o que acontece quando alguém desliga a tomada e o carrossel para de girar? A tese aqui é que o ato de continuar apostando compulsivamente funciona como um anestésico poderoso. É um mecanismo de fuga desenhado para evitar que a pessoa sinta o que a gente pode chamar de o peso do tempo real. Nossa! E o que é fascinante sobre essa psicologia da fuga é notar o que exatamente compõe esse tempo real. O tempo real é onde habitam as frustrações, a insatisfação crônica com a rotina, o estresse acumulado no trabalho, os conflitos nos relacionamentos, o tédio existencial. Quando alguém entra naquela mutação do relógio interno do jogo, entra num estado de suspensão. É um não lugar, um não tempo. Portanto, evitar sentir o peso do tempo real significa, no fundo, evitar um encontro honesto consigo mesmo. E é por isso que tentar quebrar esse ciclo baseando-se apenas em educação financeira ou em bloquear aplicativos costuma falhar. O problema exige que se lide com a dor emocional latente, não só com o saldo bancário. Quando se percebe isso, a abordagem muda de figura. Tira aquele estigma pesado e injusto de que se trata apenas de ganância, ou de alguém querendo dinheiro fácil, ou de pura irresponsabilidade. E coloca a lente na empatia e no sofrimento oculto. Mas a grande beleza de entender isso é que não ficamos apenas na teoria do problema. O material muda de ritmo e traz esperança. Isso introduz uma abordagem muito pragmática e aplicável para retomar as rédeas da situação. E o mais interessante é que descarta totalmente aquelas atitudes drásticas e radicais. Não há aquela cobrança punitiva de nunca mais encostarei nisso na minha vida. Fica claro que o nunca mais é um peso insuportável de se carregar quando se está no olho do furacão. Com certeza, o conceito de nunca mais aciona os exatos mesmos mecanismos de ansiedade que o próprio vício. Cria uma montanha intransponível na frente do indivíduo. O que inevitavelmente gera pânico e muitas vezes leva à recaída imediata só para aliviar a tensão. Em vez dessa montanha, o convite que surge é muito mais sutil, gentil e focado integralmente no momento presente. A instrução central é simplesmente devolver o relógio para o pulso e tirar o relógio da tela. É uma metáfora brilhante para recuperar a autonomia sobre a própria medição do tempo, arrancando essa autoridade de dentro do dispositivo digital e devolvendo para a biologia da pessoa. E aqui entra a famosa técnica que a gente queria tanto compartilhar hoje no nosso mergulho. Ela é genial justamente por não exigir quase nada além de paciência. É a técnica dos 300 segundos. A premissa é clara. Em algum momento do dia, a tela vai chamar. Inevitavelmente vai bater aquela urgência esmagadora no peito, o batimento vai subir e uma voz na cabeça vai começar a gritar que precisa de só mais uma rodada. Ou que precisa recuperar aquele valor perdido agora mesmo, como se fosse uma questão de honra. Mas, nesse exato segundo, em vez da pessoa lutar contra o pensamento de forma agressiva ou fazer promessas grandiosas de que nunca mais vai jogar, a instrução é aplicar um micropasso. É o simples ato de não reagir por exatos 5 minutos. Apenas 300 segundos. A genialidade por trás desses 300 segundos reside no que a psicologia comportamental chama de grounding ou técnicas de aterramento. Existem instruções físicas muito claras e fundamentais para preencher esses 5 minutos. O primeiro passo prático é, literalmente, segurar o aparelho na mão e prestar atenção ao peso dele. E por que isso é tão importante? Porque quebra aquela fusão perigosa entre a mente de quem usa e a tela. Ao focar no peso físico, o smartphone deixa de ser um portal mágico cheio de promessas e volta a ser o que ele realmente é. Apenas um pedaço de metal, vidro e bateria, sujeito às leis da gravidade. Perfeito! É exatamente o princípio de técnicas usadas para controlar crises de ansiedade severas. Porque na pressa, a gente nem percebe que está segurando um objeto. O celular parece uma extensão invisível da mão.
Então, sentir ativamente a gravidade puxando o metal para baixo já é um choque de realidade. E o segundo passo de aterramento foca em algo ainda mais primordial, que é a própria respiração. A observação aponta que naquele pico de urgência de fazer a aposta, a respiração do indivíduo estará invariavelmente curta, superficial, presa na garganta. O simples ato de notar essa respiração ofegante, de sentir o peito subir e descer, puxa a consciência de volta à força para o corpo físico e arranca daquele espaço virtual e frenético. E então vem o terceiro e último passo, que é o mais simples e, paradoxalmente, o mais difícil. Apenas esperar. Deixar os 300 segundos passarem no relógio da parede, no ritmo do mundo real. E o que acontece fisiologicamente durante essa espera é vital. Trata-se de um exercício de tolerância ao desconforto extremo. Ao não reagir imediatamente ao impulso de clicar, a pessoa permite que aquele pico absurdo de adrenalina e cortisol induzido pela compulsão atinja seu teto máximo e, sem novo estímulo, comece a decair naturalmente. O sistema nervoso simpático... Exato, aquele nosso alarme de emergência interno, o famoso modo lutar ou fugir, que dispara fazendo a gente agir por puro instinto de sobrevivência. Esse alarme que está soando no volume máximo começa gradativamente a ser silenciado. E dá espaço ao sistema parasimpático, que é a rede responsável pelo descanso, pela digestão e pela regulação da calma no corpo. Do ponto de vista puramente fisiológico, aquela urgência de vida ou morte simplesmente perde a sua principal força motriz em questão de minutos. 1 minuto na frente do micro-ondas, esperando a comida esquentar, costuma parecer uma eternidade. Agora, o contraste é que 5 minutos rolando um feed ou fazendo apostas somem num piscar de olhos. A pessoa nem vê passar. E é por isso que focar no relógio real por esses 300 segundos causa um impacto tão grande. E é exatamente nesse ponto da prática que acontece o verdadeiro momento ahá da nossa conversa. A conclusão brilhante de quem estuda a fundo esse mecanismo é que o cérebro humano foi adestrado pelo design do software para acreditar cegamente que o alívio para a ansiedade só virá depois da próxima aposta, depois do giro da roleta ou de confirmar o bilhete. Mas a técnica dos 300 segundos prova na prática exatamente o oposto. O verdadeiro alívio nunca vem da aposta em si. O alívio genuíno, aquele que faz os ombros caírem e enche os pulmões de ar fresco, vem da percepção repentina de que o indivíduo ainda é o dono absoluto do seu próprio próximo minuto. A constatação mental de espera aí, eu posso escolher não fazer nada agora é por si só a maior de todas as vitórias contra a máquina. E essa simples constatação tem o poder de quebrar a espinha dorsal de qualquer comportamento compulsivo. A voz da compulsão opera sobre uma mentira fundamental. Aquela ideia de você não tem escolha, tem que agir agora senão algo terrível vai acontecer. Mas quando a pessoa prova de forma empírica para si mesma que pode sobreviver e dominar os próximos 300 segundos sem ceder, a ilusão de controle absoluto que a plataforma exercia sobre ela começa a desmoronar como um castelo de cartas. É a retomada da agência humana fundamental, o poder básico de escolha. A retomada da agência humana é uma ideia que muda o jogo. E é esse conceito maravilhoso que nos encaminha para a grande conclusão desta nossa exploração. Toda a armadilha do sistema pode ser sintetizada com uma premissa lapidar que encontramos na fonte dessa análise. Qual é a premissa? O jogo promete um futuro brilhante e soluções mágicas, única e exclusivamente para distrair a pessoa, enquanto silenciosamente devora todo o seu presente. A ilusão de ficar rico na manhã seguinte é a isca perfeita e brilhante criada para roubar as horas do hoje. E a consequência última desse roubo crônico do presente é algo que precisa ser dito com todas as letras, por mais duro que seja. Perder dinheiro, queimar reservas financeiras, acumular dívidas que parecem impagáveis é sem dúvida nenhuma um peso esmagador na vida de qualquer um. Trata-se de uma tragédia material inegável. No entanto, a perspectiva que surge aqui argumenta que perder o próprio ritmo interno, perder a conexão básica com a passagem natural do tempo, com as pessoas ao redor e com a presença no próprio corpo físico,
é o que verdadeiramente desumaniza o indivíduo. A pessoa deixa de ser a protagonista da própria história, deixa de viver suas relações e passa a existir apenas como um apêndice. Um ponto de extração de dados e recursos para um sistema infinito. Perder o próprio ritmo é perder um pedaço gigante da própria humanidade. É profundo demais quando a gente para refletir sobre isso. E há um gancho valiosíssimo para o futuro que fica no ar. Há um próximo capítulo nessa jornada toda, que envolve justamente o que acontece quando a pessoa finalmente decide parar de fugir do tal do tempo real e precisa encarar no escuro quem ela se tornou durante esse transe. Isso serve como uma validação empática de que a recuperação não é uma mágica instantânea. É um processo contínuo de reconexão. Decidir pausar e respirar no próprio ritmo não resolve os problemas do passado num passe de mágica. Mas é indiscutivelmente o primeiro e mais importante passo para poder acender a luz do quarto e conseguir se olhar no espelho novamente sem sentir aquele medo esmagador. E validar essa jornada árdua é essencial. Significa oferecer compaixão e ferramentas, em vez de apenas jogar culpa e julgamento em cima do indivíduo. O julgamento apenas empurra de volta para o banheiro trancado, de volta para a tela, buscando o anestésico. Retomar o relógio para o próprio pulso com pequenos passos de 5 minutos é apenas o fundamento de uma reconstrução muito maior da própria identidade e da qualidade de vida. Uma reflexão necessária e urgente. Para fechar nossa conversa de hoje de um jeito diferente, vale a pena pensar sobre as ramificações de tudo isso para muito além do universo das apostas e dos jogos. Tem uma aplicação bem mais ampla, com certeza. Sim. Levando em conta toda essa máquina hipereficiente de extração de atenção e de distorção temporal que a gente acabou de investigar a fundo, fica uma provocação para quem nos escuta continuar matutando. Qual seria a provocação? Para quebrar a ilusão e desfazer o transe de um jogo projetado com bilhões de dólares para consumir a mente humana, quais outras urgências artificiais que esmagam e adoecem a nossa rotina moderna poderiam simplesmente desmoronar, perder a força, se cada indivíduo se permitisse sentir o peso do próprio corpo e deixasse o relógio da parede bater por 5 minutos antes de reagir? É uma pergunta que vale a pena levar para o dia. Muito obrigado pela companhia em mais esta sessão de descobertas e análises profundas. Até a nossa próxima investigação. Fiquem em paz e sempre no próprio ritmo.